Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, a doença de Crohn. Vocês já ouviram falar? A gente vai conversar com a Júlia Araújo Assis. Ela é portadora e fundadora da ALEND, que é a Associação do Leste Mineiro de Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais. O Saúde em Dia de hoje recebe Júlia Araújo Assis, que é presidente da ALEND, Associação do Leste Mineiro dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais. Ela é portadora da doença de Crohn e virou expert no assunto porque há aproximadamente 20 anos ela tem a doença. E hoje ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre o assunto, para a gente ter um pouquinho mais de empatia sobre esse assunto e também saber o que significa a doença de Crohn e o que essas pessoas que têm a doença passam no dia a dia, o que é a doença de Crohn e com o que elas convivem, não é isso mesmo, Júlia? Isso. Bem-vinda, Júlia, Saúde em Dia. Espero que você possa passar para a gente algumas informações e mostrar para o público também o que é essa doença e para as pessoas aqui da região conhecerem mais sobre a ALEND, né? Sim, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar presente aqui e agradecer o espaço mesmo, né? Porque nós precisamos realmente de muita divulgação para falar acerca dessas doenças que hoje a doença de Crohn, ela é inclusive considerada uma doença rara pelo Ministério da Saúde. Então, para a gente é uma oportunidade muito grande, né? Uma alegria muito grande poder estar aqui divulgando e falando um pouquinho do nosso dia a dia, né? Enquanto paciente. Júlia, há 21 anos, né? Você é portadora da doença de Crohn. Conta pra gente como é que foi esse longo processo. Quando você descobriu, como que foi, né? Acho que deve ter sido uma notícia difícil de receber, né? Assim, eu sou paciente da doença de Crohn há 21 anos, exatamente. Em 1997, eu comecei a apresentar episódios de diarreia frequente mesmo, e no início, como todas as pessoas, né? A gente sempre pensa, isso é porque eu comi alguma coisa ontem, é porque, não sei, a gente fica tentando achar, né, motivos. E, inclusive, isso não foi bom para mim, porque fez com que eu demorasse mais tempo para procurar ajuda médica, né? Uhum. E aí, quando eu fui, a doença não é uma doença fácil de ser diagnosticada, não é uma doença que você faz um exame e tem aquele diagnóstico, né? Tem todo um achado clínico, então envolve uma série de exames. E aí, com uma certa dificuldade, e até outra coisa que foi difícil para mim foi o preconceito que eu tive lá atrás, de fazer alguns exames invasivos, colonoscopia, são exames que têm acesso via anal, né? E aí entra o preconceito da gente realmente de não saber, enfim. Naquela época foi tudo muito difícil. E aí, quando conseguimos chegar ao diagnóstico, eu fui diagnosticado com a doença de Crohn. Na época, o médico que fez o meu diagnóstico, aqui em Caratinga todo mundo conhecia, era o Dr. Sinésio. E aí ele me explicou sobre a doença, mas o que ficou para mim era só que eu tinha uma doença e que ela não tinha cura. E que eu tinha que fazer um tratamento. A doença de Crohn ainda não tem cura, né? Não tem cura, é uma doença, não existe uma causa definida e também ainda não tem cura. Mas ela tem um controle, né? A gente tem que tomar uma medicação de uso constante. Conseguimos atingir a remissão que nós falamos, mas ela não tem cura. E uma das coisas que me prejudicaram muito naquela época foi a falta de informação. Porque o médico, claro, ele me orientou, mas eu não tinha informação e eu fiz, naquela época, muita coisa errada, né? Eu tomei medicamentos que eram proibidos, né, para quem tem a doença, enfim, eu não sabia, né? E isso acabou levando a um quadro bem grave, assim, que a doença acabou ficando muito grave em mim. E aí fez com que eu despertasse e procurasse mesmo informações sobre o que eu tinha, né? E hoje a gente trabalha com isso, tentando levar essa informação para as pessoas. Você comentou que os primeiros sintomas que você teve foram a diarreia intensa, né? Isso. Que você inicialmente pensou que não era nada, que era uma virose, que é o que a gente costuma pensar, né? Quais são os outros sintomas que as pessoas podem ficar alerta e pensar, eu preciso fazer um exame mais detalhado, preciso ficar mais atento? A primeira coisa é a diarreia mesmo, diarreia frequente, né? Algumas pessoas apresentam sangramento nas fezes. No início do meu processo não tinha dor,
Mas logo depois, né, que a doença vai se manifestando, tem muita dor abdominal também. Então, diarreia, dor, sangramento, algumas pessoas apresentam episódios de febre. Então, assim, são alguns dos sintomas, né, intestinais da doença que a pessoa sente. E existem muitas pessoas, e as doenças elas podem se manifestar também fora do intestino. Então tem pessoas que têm dores nas articulações, que têm manifestações na boca, na pele, nos olhos, e tudo isso está ligado à doença, inclusive. E aí muitas vezes passa batido, todo mundo pensa que são episódios separados, e na verdade não são, tudo faz parte daquele quadro, né? Você estava comentando que acabou tendo que fazer vários exames, e inclusive a ALEND, né, ela é a Associação das Doenças Inflamatórias Intestinais. Sim. Existem outras doenças que são parecidas, que têm os sintomas parecidos com o Crohn. Isso acaba dificultando o diagnóstico também, né? Sim, muitos pacientes, eles, até profissionais de saúde, eles têm uma certa dificuldade quando não lidam, né, no dia a dia. E muitas vezes os pacientes são diagnosticados com virose, enfim. Mas quando nós falamos de doença inflamatória intestinal, a gente fala especificamente de doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, que é também uma doença inflamatória intestinal, porém ela se manifesta, a diferença básica das duas, assim, a grosso modo, é que a doença de Crohn, ela pode se manifestar da boca até no ânus, em todo o trato gastrointestinal do paciente. E a retocolite, ela fica limitada ao intestino grosso. Então, elas são doenças extremamente parecidas com sintomas, até o tratamento é bem parecido das duas, entendeu? E a gente trabalha com esse grupo de pessoas que tem essas duas patologias, né? Agora que a gente está por dentro dessas informações, Júlia, você está falando sobre a doença, né? Que já tem 21 anos que você convive com o Crohn. E o que é, de fato, conviver com o Crohn? Você tem uma vida normal? Pergunta difícil, né? Eu considero que eu tenho, sim, uma vida normal, né? É a vida que eu tenho, então ela tem que ser normal, né? Porém, conviver com Crohn não é fácil, né? Imagino que não mesmo. Não é fácil. É claro que a gente sempre tenta enxergar o lado bom, né? E ter um pensamento positivo mesmo, digamos assim. Mas conviver com a doença não é fácil, envolve muitos episódios de dor, muitos episódios de fraqueza. Na verdade, eu tenho uma patologia, né, na qual ela reflete na minha vida diariamente e é para o resto da vida. Então, a tomada de medicamentos, ter que lidar com manifestações extraintestinais, com a dor, com as crises que vêm e voltam e que são imprevisíveis. Hoje eu estou bem, amanhã acorda passando mal, daqui a 2 horas começa a passar mal sem simplesmente ter um motivo, né? Então isso tudo não é fácil. Porém, o que eu digo para todo mundo, para todos os pacientes, para todos os colegas que têm, né, a mesma doença que eu, é que isso também passa. Né? Então a gente tem que aprender a conviver, não adianta eu me revoltar, né? Eu acho que esse não é o caminho, então paciente nenhum ele tem que se revoltar, ele tem que entender o que ele está passando, entender o processo e entender inclusive que tomando os cuidados necessários, essa crise também vai passar. Então é um exercício diário de paciência mesmo, né? E de resignação até, de entender, de tomar atitudes corretas, mas também entender que num período de crise precisamos ter um pouquinho de paciência, que daqui a pouco ela passa também. E a Júlia, nesse processo todo, ela fundou a ALEND, que é a Associação do Leste Mineiro dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais. E daqui a pouco a gente vai saber o trabalho que ela faz. No programa de hoje, a gente está falando sobre a doença de Crohn e a nossa convidada é a Júlia Araújo Assis. Júlia, quais são os principais inimigos da doença? Primeiro, eu acho a falta de informação. Eu acho que a falta de informação não só do paciente, que isso ele acaba prejudicando o seu tratamento, prejudicando o seu quadro, mas principalmente a falta de informação das pessoas, né? Dos profissionais de saúde que às vezes não conseguem lidar bem, né, manejar bem essas patologias,
a falta de informação das pessoas em geral. Que convivem, né? Que convivem com os pacientes e no trabalho, em todos os lugares. Porque quem convive com uma doença inflamatória intestinal tem dias bons e dias ruins. Tem horários bons e horários ruins, né? E às vezes as pessoas elas não entendem muito esse processo. Como assim? Se você conversou com uma pessoa 2 horas atrás, ela estava bem e agora ela não está mais. Que é isso, né? Então, na minha jornada, eu enfrentei muito preconceito, né? E não é um preconceito aberto, claro que não. E aí o preconceito até da minha parte, mas aquele preconceito assim, nossa, eu não posso, eu tenho que conseguir levantar e fazer, porque eles vão achar que eu estou mentindo, eles vão achar, entendeu? Então, assim, ter o apoio da família, ter o apoio dos amigos, ter o apoio do trabalho, né, dos colegas de trabalho, enfim, e isso tudo envolve um conforto muito grande para o paciente. Então, eu acho que a falta de informação é o pior inimigo, né, e a partir daí vem outros vários, né, acesso ao medicamento, acesso ao tratamento digno, né, acesso a informações sobre como tratar, sobre o que se alimentar, isso tudo, né? Mas acho que a falta de informação, ela ainda é um tabu e um problema que a gente tem que enfrentar mesmo. E no quesito, assim, alimentação, hábitos mesmo, existe alguma coisa que pode piorar o quadro do paciente? Então, esse é um assunto, assim, que é bem falado, porque os pacientes, eles ficam ávidos por o que eu posso e o que eu não posso comer. E não existe uma dieta específica para quem tem doença inflamatória intestinal, né? Tem que sim procurar um nutricionista que entenda para poder ele fazer as orientações, porque tudo vai depender do quadro do paciente, de onde essa doença está se manifestando ali no organismo daquele paciente, né? Então vão ter alimentos que para mim não fazem mal algum, mas que para o outro vai fazer muito mal. Então assim, muito específico. É muito específico. E aí a gente enfrenta um outro preconceito. Quando a gente passa mal, as pessoas olham e falam, o que você comeu? Como se a culpa fosse do paciente, do que ele comeu, e não é. Então, porque eu já li, por exemplo, que, se não me engano, não sei se leite ou alimentos processados podem irritar o estômago, o intestino. Então depende muito de onde que obviamente que, por exemplo, alimento processado, ele vai fazer mal para qualquer pessoa. E é claro que ele vai fazer mal para quem tem uma doença inflamatória intestinal, né? Ele vai irritar a mucosa, né? São coisas químicas, enfim. Né? Isso vai fazer o mal para o paciente. Nos períodos de crise, a gente tem que manter uma dieta branda. Mas quando você está fora da crise, é uma dieta normal. Com relação à lactose, o leite, muitos pacientes adquirem uma intolerância à lactose depois que começa a ter a doença, entendeu? Então é uma coisa ligada à outra. Mas também não é regra. Existem pessoas que têm DI e que não têm intolerância nenhuma e que conseguem consumir. Como você falou que o Crohn, ele vai da boca até o ânus, depende de onde a doença está instalada e aí vai depender da reação do paciente. Exato. Né? Aí tem que ver a característica da doença, né? Em qual área específica. Um bom nutricionista, ele vai saber, sua doença está no intestino delgado, então falta absorção de determinados nutrientes. Vamos repor com tal coisa, entendeu? Então isso é uma dieta muito individualizada mesmo, não tem como, enfim, dar uma receitinha, né? O negócio é alimentação saudável sempre, né? O mínimo de alimentos industrializados e processados, isso é para qualquer pessoa e principalmente para quem tem a doença, né? E o cigarro e o álcool? Todos dois, tanto o cigarro quanto o álcool, da mesma forma que prejudicam, né, a saúde em geral do paciente, ele também ele acaba prejudicando o intestino, irritando a mucosa intestinal. Então, assim, quem convive com essas doenças tem que ter uma vida saudável, o mais saudável possível, né? Então, assim, a pessoa se orientar e ter a vida mais saudável possível. E assim, às vezes o próprio paciente às vezes nem consegue, né? Ele também, se for olhar, eu brinco que se for olhar, você tem uma regra, sabe? Eu queria ver alguém ter que conviver com aquele monte de limitações, não é por uma semana, não é por um mês e não é por um ano, é pro resto da vida. Então, existe muita questão do preconceito que eu falo.
né? Às vezes, você come alguma coisa, a pessoa, mas você sabe que você não pode comer? Poxa, né? E como que é isso? Você não pode comer nunca mais. E é a restrição alimentar, né? Que eu acho que é uma coisa mais difícil da gente fazer, é deixar de comer alguma coisa, ainda mais uma coisa que a gente gosta. Sim. Então, assim, eu mesma, na minha dieta, eu tenho tanta restrição, mas tanta, porque a minha doença, hoje ela tem um caráter estenosante, ela está fechando o meu intestino. O intestino, aonde passa o alimento ali, no meu caso, isso não são em todos os pacientes, né, óbvio, mas no meu caso, existe um segmento do meu intestino que está praticamente fechado. E aí, em função disso, eu não posso comer absolutamente nada que tenha fibra. Então, se você pegar uma pessoa normal e falar, por que você não come salada? Porque eu não posso comer salada. Eu não posso comer fibra nenhuma, né? E aí, se um dia eu for lá e comer uma picanha, vai me dar diarreia, gente. Vai me dar diarreia, mas é um dia na minha vida. Amanhã eu vou pagar o preço, mas eu sei que isso não é o correto. A gente tem que dar informações corretas, né? O certo é evitar, o certo é não fazer. Mas também a gente tem que entender que todo paciente ele tem seu limite, né? É uma restrição eterna. Uma restrição pro resto da vida, né? Então, isso não é fácil. E eu tô falando muito isso porque existe sim a cobrança de pessoas que estão ao redor. E aí eu não tô falando de mim não, tá? Eu tô falando representando um grupo de pessoas que a gente escuta os relatos. Como se as pessoas estivessem vigiando o que os outros estão fazendo, né? Não, e aí não é nem a questão disso, às vezes nem vigiam, mas quando um paciente entra em crise, ele fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Nem sempre a culpa é do paciente. Nós temos uma doença autoimune, crônica, e que a culpa não é nossa. Nós não fizemos nada para ter essa doença, entendeu? Ela simplesmente apareceu, né? Ela começou a se desenvolver. E uma coisa que é muito importante saber também, que está muito ligada à questão do estresse, da ansiedade. Então, um paciente, uma pessoa que passa por que fica ali, né, muito envolvido naquele estresse, naquela ansiedade, muitas das vezes isso aí é um gatilho para acordar uma doença que às vezes estava adormecida, sabe? Até no meu caso mesmo, eu me lembro perfeitamente, quando eu manifestei a doença de Crohn, foi na mesma época que meu pai teve um diagnóstico de um câncer. E para mim foi altamente sofrido isso, né? E depois desse sofrimento todo, ele doente, eu comecei a ficar doente também, e aí que a gente descobriu. Até então eu nunca tive nada, eu nem tinha doença, entendeu? E a gente observa que durante a vida, em momentos que são bem estressantes, às vezes você consegue passar, reage. Mas daqui a pouco o organismo ele não consegue, e aí vem mais uma crise, sabe? Você está falando dessa questão do organismo reagir em momentos de estresse, por exemplo, né? O cigarro e o álcool e até o excesso de alimentos industrializados, eles podem desencadear também a doença de Crohn? Tem alguma coisa relacionada? Não, relacionado falar que desencadeia, não. O que os estudos falam, né, a gente tem visto aí nos eventos, não tem uma causa definida, mas a doença é uma interação, né, de vários fatores genéticos. Uma pessoa que não tem a predisposição genética, ela não vai ter de jeito nenhum, né, uma manifestação. Então tem os fatores genéticos, tem os fatores ambientais, tem o fator microbiano, que são as bactérias do intestino, que pode haver um desequilíbrio nessas bactérias. Então é uma série de fatores, e aí esse ponto com esse, juntou todos, acaba o paciente desenvolvendo a doença. Então, assim, e não tem uma causa definida, entendeu? É claro que a gente sabe que todas essas coisas que fazem mal para a saúde em geral, elas vão, sim, ser um pontinho a mais. Ele é um fator ambiental, né? Mas a pessoa pode ter o fator ambiental e não ter o fator genético, por exemplo, e vice-versa, entendeu? Então, assim, não tem nada para falar que é direto, isso é um motivo. Não tem um motivo, né? Claro que é um ponto a mais. E a doença de Crohn, ela pode virar um câncer? Sim, estudos mostram que quem tem retocolite ulcerativa, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver o câncer de cólon, né? E a doença de Crohn também maior do que a população normal. Porém, o paciente que tem retocolite ulcerativa, ele ainda tem mais possibilidade de desenvolver um câncer de cólon do que o de doença de Crohn, entendeu? Então é meio uma escadinha. O
população normal, digamos assim, tem uma probabilidade, quem tem Crohn um pouco mais e quem tem retocolite mais ainda a probabilidade de desenvolver o câncer. E, Júlia, todas essas informações que você está falando para a gente aqui, tenho certeza que você ajuda os pacientes aqui da região e do leste de Minas também, através da Alende, né? Sim. E a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. A gente já volta. Depois de descobrir a doença de Crohn, a Júlia também fundou a Alende, que hoje já tem 3 anos, né, Júlia? Isso. Qual que é o trabalho feito pela associação? Bom, a Alende, ela foi fundada no início com a única ideia de transmitir informações seguras e de qualidade para os pacientes aqui da nossa região, da nossa cidade e da nossa região, né? Nessa minha jornada com a doença, quando comecei, eu falei aqui que pela falta de informação, eu agravei o meu quadro e tudo, então, diante dessa experiência e do tempo todo que eu estudei, pesquisando mesmo o que tinha acontecido comigo, chegou uma hora que essa informação ficou muito grande, eu queria compartilhar. E aí veio a ideia de fundar a associação. Ela, de início, era para ser só municipal, mas acabou se expandindo porque pacientes da região inteira nos procuraram. E, a princípio, a ideia era realmente somente transmitir informações seguras para os pacientes. Só que o trabalho cresceu, né? Em 3 anos foi surpreendente, o trabalho ele cresceu muito. E hoje a gente trabalha não só com reuniões mensais, fazendo, né, esses encontros com os pacientes, mas nós promovemos durante o Congresso do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais, promovemos cursos, palestras direcionados não só para o paciente, mas também para o profissional de saúde. E todas as ações da Alende, elas são gratuitas. Nós também promovemos tendas nas ruas, nas cidades vizinhas, em Caratinga, para divulgar para a população em geral aqueles primeiros sinais e sintomas. Então a gente trabalha assim com a parte de divulgação, de capacitação, de acolhimento, né, para o paciente. E também agora estamos trabalhando muito com a parte de advocacy, que é a parte de trabalhar com políticas públicas, né, voltadas ao paciente. Então, além de nós fazemos parte de uma rede de associações, a BioRede Brasil. Essa rede de associações são associações que lutam por medicamentos de qualidade. Então, nós estamos junto com o Ministério da Saúde, exigindo algumas coisas, alguns direitos, enfim. Então, a gente trabalha, inclusive, com essa parte também, que é muito importante. E sem falar que a parte da informação, ela não é transmitida somente presencialmente, né, durante as nossas reuniões. Nós temos o nosso site, nós temos todas as redes sociais, temos o blog, o nosso blog oficial é o blog Farmalê, né, as nossas redes, tudo é só procurar Alende, com letra M de Mineiro, que vai encontrar lá nas redes sociais. Então a gente tem todo um grupo de pessoas, uma equipe que está aí trabalhando para divulgar essas informações, e acabou que as informações elas se expandiram. Hoje elas vão a nível nacional para todos os pacientes e até mesmo internacional, que nós temos acesso, né? Então, assim, é esse todo o trabalho que envolve a nossa associação hoje. Aqui na cidade, aqui em Caratinga, a gente conhece já o trabalho da Alende, né? A gente ouve falar da Alende e já se familiarizou muito, apesar da associação ter só 3 anos. E esse trabalho de apoio que vocês fazem, ele é muito importante, porque o impacto que a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa tem na vida do portador, ele é muito grande, né? Sim, claro. E qual que é o impacto, Júlia, não só, né, na própria pessoa mesmo, mas a questão social, assim, o que circunda mesmo. O que é o social mesmo que tem na vida da pessoa? Porque não é só ela ter a doença, ela tem várias coisas que no trabalho, na rotina. A gente já comentou algumas coisas, mas eu queria que você falasse, assim, para gerar mesmo a empatia, que eu acho que as pessoas às vezes não entendem o que é você precisar, às vezes, eu vi muitos relatos na internet, você precisar ir 30, 40 vezes ao banheiro num dia, ou você precisar ficar de cama, ou você não poder comer uma coisa muito simples assim que você quer comer. E isso acho que às vezes é muito distante, né? É o que eu sempre falo, é importante as pessoas terem empatia, gente, entendam que o paciente que convive com a doença de Crohn e a retocolite, eles são pacientes
que eles vão ter uma série uma série de intercorrências no caminho, né? Essas crises, elas vêm e vão, né? O paciente não tem culpa disso. E quando o paciente está doente, ele tem que... Vocês imaginam o que é você ir 20 vezes ao banheiro, 30 vezes ao banheiro. Às vezes você está num local público e vem uma diarreia, você não tem como segurar, você não tem como, você precisa, que as pessoas precisam entender isso. Os pacientes com as doenças inflamatórias, eles convivem com cansaço extremo, uma fadiga causada pela doença, não é preguiça, é fadiga, é cansaço. Né? Então, além de ter todo esse problema, de ter que tomar sua medicação, de ter que evitar uma série de alimentos e tal. Então, assim, é muito difícil às vezes. Eu acho muito importante que as pessoas entendam isso e tenham empatia com esse paciente, sabe? Às vezes hoje ele não está bem, mas amanhã ele vai estar, ou vice-versa. Então, assim, entendam o paciente. Nem sempre ele consegue sair de casa, ou para trabalhar, ou para ir para balada, que seja, não interessa. Ou então ele tá num dia bom, né? Não, o dia que ele tá bom ele vai participar, mas tem dia que ele não vai conseguir. Então, assim, isso é importante as pessoas entenderem que a culpa não é do paciente, não é falta de compromisso, né? Não é falta de compromisso no trabalho, com os amigos, com os parceiros. Enfim, tem uma doença por trás disso e o paciente tem que ser entendido. E além da história da Júlia, que a gente está conhecendo hoje um pouquinho mais, a Marina Guida está trazendo no Conexão Saúde algumas outras histórias de portadores de doença de Crohn. Oi pessoal, tudo bem? Está no ar o Conexão Saúde e o tema hoje é a doença de Crohn. Vocês já acompanharam características e como é o tratamento dessa doença inflamatória intestinal. Estão conhecendo a associação aqui do Leste Mineiro, com sede em Caratinga, que dá um suporte muito importante aos portadores da doença, a Alende. Agora vou apresentar a vocês 2 canais no YouTube muito interessantes. O canal da Lorena Eltz, de 18 anos, aborda diversos temas, dentre eles a rotina de quem convive com a doença de Crohn. Inclusive, ela faz parte da diretoria jovem na Associação Nacional de Pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais. Os vídeos mostram o dia a dia de uma menina que foi diagnosticada com a doença aos 5 anos de idade. Lorena fala da sua forma de mudar o mundo e do melhor jeito de lidar e vencer as limitações do Crohn. Em um dos vídeos, postado há cerca de 3 anos, ela conta com detalhes sobre o tratamento feito em um hospital de São Paulo e já em 2016, uma série de vídeos mostra o diário de transplante. Ela recebeu uma nova medula óssea que pode ser usada no tratamento. A técnica melhora a qualidade de vida dos portadores da doença e previne o agravamento da inflamação do aparelho digestivo. Lorena fala também sobre a aparência de quando os cabelos caíram com o tratamento e conta como enfrentou essa fase. Uma lição de vida e um exemplo de superação. O link está disponível nas nossas redes sociais. O outro canal do YouTube que eu vou apresentar para vocês é o canal da Jana Viscardi. Ela é doutora em linguística e começou a gravar os vídeos para falar sobre linguagem e comunicação no ambiente de trabalho, mas muitos deles falam também de sua experiência como paciente da doença de Crohn e sua rotina com a bolsa de colostomia, além do processo de aceitação. Em 2017, Jana ficou bastante conhecida após um ensaio fotográfico feito na praia com o tema Outras Peles. Vale a pena conferir essa história de vida e mais esse exemplo de superação. Os links do canal da Jana Viscardi e também a matéria sobre sua segunda pele estão disponíveis nas nossas redes sociais. Bom, por hoje é só. A gente se encontra na próxima semana. Até mais! Obrigada, Marina, pelas suas dicas de hoje. Como a Marina mostrou pra gente, Júlia, eu vi muitos canais no YouTube de pessoas que têm doença de Crohn e eu acho que era como uma válvula de escape mesmo, elas contando esses relatos da rotina, as dificuldades e tentando passar uma mensagem mesmo para quem está assistindo, o que é a rotina e até uma questão mesmo dessa empatia que a gente estava comentando antes. E uma coisa que eu queria que você falasse, que eu também vi fazendo pesquisa, vi muitas pessoas que acabam entrando em depressão por causa da doença de Crohn e dessa rotina mesmo que ela acaba tendo que enfrentar. Realmente isso acontece? Nossa, acontece muito, assim, já visto aquilo que a gente acabou de falar, né? Sobre a questão de todas as limitações que a gente enfrenta. Gente, vocês não têm noção do que é um paciente, quando está em crise, conviver 24 horas por dia com dor, com diarreia, com cansaço, com sangramento. Você não quer levantar da cama, você não tem forças para fazer nada. E quando eu estou falando de crise, num período de crise mesmo da doença, isso se estende a
até algum medicamento, alguma coisa acontecer, uma cirurgia, alguma coisa que tire o paciente dessa crise, entendeu? Eu mesma, no meu caso, na minha época, eu fiquei muito mal por 3 anos. Não tem noção do que é durante 3 anos você sentir dor 24 horas por dia? Você não dormir porque você está com dor ou porque você está no banheiro com diarreia? Então, assim, isso o paciente não suporta, isso acaba levando muita gente à depressão mesmo. E aí eu acho que esse é um dos trabalhos muito importantes que a Allende tem, porque até em grupos de WhatsApp, telefone, fazemos amizades. Então, quando a pessoa está muito mal, a outra pessoa entra em contato, eu ligo, enfim, não só eu, como as pessoas do grupo, né? Não, fulano, aguenta, vai passar, não sei o quê, mas são internações de muitos pacientes, são internações longas, de 2 meses, de 3 meses no hospital. Não tem como você falar em saúde mental, né, um paciente pleno. Então aí vem um outro detalhe que é muito importante, o acompanhamento psicológico desses pacientes. Na Allende, inclusive, nós temos o apoio do Ridley, que é o nosso psicólogo voluntário, ele nos auxilia em alguns casos, enfim, né? Ele faz palestras pra gente e tal, mas isso é muito importante para o paciente, sabe? Ele ter esse acompanhamento. E aí a gente percebe que é um ciclo. Você passa mal, aí você vai ficar mal com a saúde mental abalada, e aí a saúde mental vai afetar o intestino que vai ficar mal, entendeu? Então, assim, a gente precisa de conseguir quebrar um pouco esse ciclo e transmitir esperança mesmo para o paciente que está passando por esse momento ruim. Mas né? ainda bem que aqui na região a gente tem a Allende, né, que você estava comentando, tem o grupo de WhatsApp, que vocês transmitem esse apoio e as pessoas podem se dar as mãos e conversar e transmitir a esperança que você estava falando mesmo, né? Sim, o grupo ele é muito importante. Nós temos esse trabalho todo o cadastro de pacientes, o trabalho presencial, mas eu acredito que esse acompanhamento que a gente tem, né, virtual, ele hoje é um meio muito importante de ajudar, né? Às vezes o paciente está internado em outra cidade, está sozinho no hospital, não pode ter visita. Gente, uma coisa absurda. Eu fiz uma pesquisa pela Allende agora e a gente estava mostrando o quanto um paciente do interior sofre para ter tratamento. Muitas vezes, né, os nossos exames, o nosso acompanhamento, às vezes tem que ser feito fora daqui, porque tem exames que não fazem na região. E aí o paciente tem que enfrentar, além da doença, 8 horas de viagem para Belo Horizonte, para ir, para voltar, né, e toda aquela questão de fila do SUS e de banheiro na viagem. Nossa, é muito sofrimento. E aí eu não estou falando só dos pacientes daqui, não. Eu tenho paciente da região que estava numa van com o paciente usando fralda para poder chegar e aí não tinha jeito, teve que parar na beira da estrada com as pessoas cercando para ela poder fazer cocô ali no meio da estrada. Então, olha que situação constrangedora que a gente tem que viver, né? E aí esse apoio, né? Quando um tá mal, o outro já passou por alguma coisa parecida e chega junto e fala, não, calma que vai passar e a gente vai conseguir, você vai conseguir melhorar. Então, acho isso muito legal, assim, no grupo. Com certeza. A gente vai encerrar o programa agora. Eu queria agradecer a Júlia e a gente vai deixar todos os endereços da Allende, o grupo do WhatsApp, né? Porque tem sempre alguém buscando apoio, algum familiar também, né, Júlia? Não, o nosso grupo, inclusive, a gente coloca somente pacientes ou familiares, porque a gente quer realmente promover essa troca e queremos um ambiente que as pessoas, né, que estão ali, que são pessoas que convivem e que de alguma forma elas vão transmitir algo de bom para quem tem a doença, né? Então, assim, nós estamos abertos, temos todos os canais todas as redes sociais, temos o nosso site oficial, WhatsApp, então eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui e falar que a Allende, ela está de braços abertos para receber qualquer pessoa, inclusive pessoas que queiram ajudar no nosso trabalho. Todo o nosso trabalho é feito de forma voluntária. Então, tem alguém que pode doar um pouquinho, eu não estou nem dizendo doação de financeira, estou falando de doar um trabalho, eu sei fazer uma arte legal para colocar, então você pode me ajudar? Então, enfim, né, nós precisamos de todo tipo de ajuda, porque somos todos voluntários, mas nós estamos abertos a receber qualquer pessoa que tenha dúvidas ou que queira uma palavra de apoio ou qualquer coisa, nós estamos aí. Obrigada, Júlia, pela sua participação e eu te espero na semana que vem. Tchau!